Apreensões de drogas e número de cracolândias crescem no Rio de Janeiro. Plenário aprova projeto que altera os limites dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. E a repercussão da morte do presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. As apreensões de drogas aumentaram 200% no primeiro semestre de 2023 no estado. Além disso, também cresceu o número de cracolândias no Rio, que hoje ocupam 15 áreas da cidade. Os dados foram apresentados na audiência pública da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas nesta quarta-feira. De acordo com a defensora pública Cristiane Xavier, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, antes de se pensar no aumento das drogas, é preciso compreender melhor a população em situação de rua e as razões do seu crescimento. Segundo ela, 38 mil pessoas passaram a viver nas ruas desde o início da pandemia no país e é fundamental criar políticas públicas de continuidade no combate à fome, geração de emprego e renda e, principalmente, de promoção de saúde. Achar que essas pessoas não têm discernimento, o que é uma reinserção social, é um equívoco. E daí que a política pública nacional, que é o decreto 7.053, que tem aí 14 anos, até hoje nós não tivemos nada de concreto realizado. A assistência social, ela não tem braço suficiente para cuidar. Nós precisamos da Secretaria de Desenvolvimento, precisamos da habitação, precisamos da saúde, tudo para que a gente possa ali, somando as forças, trazer políticas concretas de realização para essa população. Aí sim, nós vamos poder pensar em médio e longo prazo, dando continuidade ao que foi iniciado, ter uma resposta para essa sociedade. Vamos poder viver bem. A subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química informou que o governo vem construindo diversas ações de prevenção no estado. Entre elas, a inauguração de restaurantes e hotéis populares, além do programa Prevenção Presente, que já visitou 16 municípios e tem aí como objetivo levar essa questão da prevenção também aos gestores municipais. Através desse projeto, nós já visitamos 16 municípios a fim de fomentar a política da prevenção às drogas e também fortalecer e recriar os conselhos, que o conselho é muito importante para o diálogo entre a população e os entes federados, os governadores. Isso é muito importante. O subsecretário estadual de Cuidados Especiais da Casa Civil informou que essa é uma pauta importante para o governo e que a secretaria também vem desenvolvendo ações de prevenção, inclusive em parceria com o parlamento, como a cartilha K9, apresentada durante a reunião, que visa alertar e conscientizar a população sobre os graves riscos dessa nova droga, também conhecida como maconha sintética ou super maconha. O governo do estado cumpre o que foi prometido, combinado na primeira audiência pública e apresenta para a sociedade a cartilha de prevenção nessa droga sintética tão maléfica, K9, também conhecida como K4 ou K2, e propõe, inclusive, que seja feita em parceria aqui com o parlamento. E, além disso, apresenta duas novas medidas, que já estão em curso na Casa Civil, que são editais que vão prever o censo das comunidades terapêuticas, como foi bem dito aqui anteriormente, assim como parcerias de cooperação técnica, tendo em vista a necessidade, assim como foi apresentado aqui pela Defensoria Pública e por outros órgãos aqui da sociedade. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, informou que o grupo agora vai analisar as possibilidades de lançamento da cartilha K9 pela Casa e destacou a importância de ações conjuntas também na área da saúde, para dar melhores condições de atendimento a quem precisa. Nós estaremos deliberando de que forma nós vamos confeccionar essa cartilha em parceria aqui com a Alerj, para que nós possamos, em pontos focais de grande aglomeração de pessoas, possamos divulgar de como prevenir, de como entender como essa droga é
o que ela causa e como é que a gente pode blindar o nosso estado para que nós não venhamos sofrer como São Paulo está sofrendo. Nós estaremos fazendo uma reunião da comissão com todos os parlamentares que compõem esta comissão, com o intuito de nós irmos até o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, para nós entendermos de que forma nós vamos prevenir esse avanço que está claro que tem acontecido não só aqui na capital, mas como também no interior do nosso estado. Durante a audiência, o presidente da comissão anunciou a criação na Alerj de um Disque Combate às Drogas. O serviço 0800 vai funcionar recebendo denúncias e fazendo o encaminhamento aos órgãos responsáveis, como as secretarias estaduais de saúde e assistência social. E estabelecimentos comerciais que oferecerem estacionamento pago aos clientes podem ser obrigados a conceder tolerância mínima de 30 minutos para a cobrança de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O projeto do deputado Fred Pacheco foi uma das 80 propostas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Estão incluídos na regra, por exemplo, hospitais e unidades de saúde, supermercados, shopping centers, bancos, eventos, clubes, bares e restaurantes. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade da CCJ. Essa é a situação. A gente quer dar para a pessoa com deficiência essa dignidade de conseguir se adequar, né, e ter de fato mais... a gente precisa ter essa sensibilidade, né, para esse público e garantir que de fato todos os direitos sejam reconhecidos. Uma outra proposta discutida foi a da deputada Marta Rocha, que altera a lei que trata da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge. A parlamentar propõe que os valores dos prêmios não sacados pelos ganhadores sejam destinados ao Fundo Estadual de Saúde. O deputado Luiz Paulo, durante a sessão, propôs a retirada da palavra Covid para salvar o projeto de lei. Deixamos pandemia, epidemia e endemias. Até porque daqui para frente nós estamos sujeitos a todas essas três vertentes. A própria pandemia da Covid já foi decretada pela Organização Mundial da Saúde como terminada, mas tem repiques. E esses repiques podem ser endêmicos ou epidêmicos, né? E nós temos outros tipos de doença, né, com surtos, muitas vezes de sarampo, que pode ser endêmicos. Nós podemos ter surtos das mordidas de diversos mosquitos, que provoca dengue hemorrágica e por aí vai. Então o projeto é bom e a CCJ deu pela constitucionalidade com emenda, tirando a palavra Covid e introduzindo a questão das epidemias, das endemias e das pandemias. O plenário aprovou o projeto que altera os limites dos municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que altera a lei que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais de luz e gás, de igrejas, templos religiosos, santas casas de misericórdia, associações brasileiras beneficentes de reabilitação, as ABBRs, a Associação Fluminense de Reabilitação, a Paz e associações Pestalozzi. O texto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis quer incluir na lei a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, a ANDEF. A proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Os limites do município de Iguaba Grande, que fazem fronteira com São Pedro da Aldeia, Araruama e Arraial do Cabo, podem ser corrigidos. A alteração foi proposta pelo deputado licenciado Bruno Dauaire e tem como objetivo incluir comunidades locais mais próximas do centro de cada município, além de estabelecer que propriedades estejam totalmente delimitadas dentro de cada cidade.
Segundo o texto, após a publicação da lei, a Prefeitura de Iguaba Grande deverá notificar o IBGE e demais órgãos pertinentes, como cartórios de registro de propriedade e concessionárias de serviços públicos, a respeito da nova delimitação geográfica. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Consumidores que estiverem inadimplentes com as contas de água, luz e gás por motivo de terem perdido o emprego não poderão ter os serviços cortados pelas concessionárias. A medida está prevista numa proposta apresentada pelo deputado Márcio Canela, que concede esse benefício desde que os consumidores se adequem a algumas regras, como, por exemplo, terem que comprovar que são os principais responsáveis pela renda familiar, com montante aí de até 50% dessa renda, e que a renda remanescente não seja superior a 1/4 do salário mínimo vigente. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em baías, rios, lagoas e todas as águas interiores do estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O empreendedor deve calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início dos trabalhos, com base no tempo estimado de suspensão da pesca e que corresponda ao volume e valor de mercado do pescado. Os responsáveis que não apresentarem a proposta de indenização podem ser multados entre R$100 mil e R$500 mil. A proposta do deputado Carlos Mink, que havia recebido 11 emendas, foi aprovada em primeira discussão. Para o pescador é muito importante. Imagina que você é um pescador que tem que levar sustento para a tua família e ficar 5 meses sem pescar. Então, uma forma de combinar a questão ambiental, a questão da obra e garantir a sobrevivência dos pescadores que põem um peixe fresco e saboroso na nossa mesa. O governo do estado pode ser autorizado a criar um programa de atendimento para vítimas de violência doméstica e abuso sexual, especialmente mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O atendimento deve se estender também aos agressores como forma de evitar a reincidência de casos. De acordo com o texto, o Poder Executivo pode promover convênios para executar o programa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. O que a gente pretende é olhar para essa família, cuidar dessa família e entender que, além da mão firme da lei, é preciso que esse agressor tenha consciência dessa agressão. Boa parte desses agressores afirmam que vieram de famílias violentas e que assistiram, a agressão às suas mães, à sua família. E, nesse sentido, a gente tem que mesmo entender que é preciso que esse homem tenha exatamente esse momento de reflexão para entender e trabalhar de forma preventiva e impedindo também a reincidência desses fatos. Óticas e demais estabelecimentos do gênero podem ser proibidos de realizar exames e a prescrever lentes de grau sem a presença de um profissional registrado pelo CRM. A iniciativa apresentada pelo deputado Daniel Librelon proíbe que vendedores, proprietários, gerentes, sócios e qualquer empregado desses estabelecimentos indiquem o uso de lentes de grau, permitindo a venda exclusivamente mediante a apresentação de receita médica. A proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. O governo pode ser autorizado a estabelecer um limite mínimo de velocidade nos radares das rodovias estaduais de 60 km por hora. Em áreas escolares e próximas a hospitais, o limite deve ser reduzido para 40 km por hora. O projeto do deputado Brazão visa padronizar o limite mínimo de velocidade dos radares para evitar que uma mesma rodovia tenha diferentes limites de velocidades a serem aferidos pelos radares. A matéria, que havia recebido 6 emendas, foi aprovada em primeira discussão. Um programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense pode ser criado no Rio, com a finalidade de reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação dos detentores da cultura popular. O programa, através do INEPAC, vai cadastrar pessoas físicas que tenham os conhecimentos ou técnicas necessárias para a produção e para a salvaguarda de aspectos culturais do Rio de Janeiro. Para receber o registro do programa, o fazedor de cultura deverá residir no estado do Rio há mais de 20 anos.
comprovar participação em atividades culturais pelo mesmo período, ter reconhecimento público e estar capacitado para transmitir conhecimentos e técnicas para alunos e aprendizes de forma presencial. Os registros do programa, segundo o projeto apresentado pela deputada Dani Monteiro, devem ocorrer através de chamamento público e terão como principal benefício o recebimento de uma bolsa mensal no valor de 2 salários mínimos para os contemplados. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Para esses que dedicaram anos da sua vida, décadas, à produção da cultura, uma previsão de uma aposentadoria, é isso que significa. Então não é para todo e qualquer produtor fazedor de cultura, mas aquele que já tem décadas de trabalho para que eles, na sua velitude, consigam ter um mínimo de dignidade. A quantidade de mestres da cultura popular que hoje passam fome, porque inclusive por conta da idade já não conseguem fazer mais do espaço da cultura como espaço de geração de renda para si, esses mestres merecem essa aposentadoria. Então, estamos há meses conversando com a Secretaria de Cultura para triangular as ações desse projeto, até porque é a Secretaria que será responsável pela publicação do edital e chamamento para a ocupação desses cargos de detentores. Morreu nesta quarta-feira o presidente de honra do Partido Progressistas, Francisco Dornelles. O político de 88 anos foi vice-governador do estado, senador da República e deputado federal pelo Rio de Janeiro. De uma família com grande expressão política nacional, como Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Castelo Branco, Francisco Dornelles nasceu em Minas Gerais. Teve 5 mandatos como deputado federal pelo Rio de Janeiro, participou da Assembleia Nacional Constituinte e também ocupou 3 diferentes ministérios: Fazenda, Indústria, Comércio e Turismo e, por último, a pasta do Trabalho e Emprego. Com a saída de Luiz Fernando Pezão do cargo, ocupou também a cadeira de governador do Rio de Janeiro. O plenário da Alerj fez 1 minuto de silêncio durante a sessão para homenagear Francisco Dornelles. O deputado Dionísio Lins lamentou a morte e destacou a relevância do colega de partido. 40 anos de amizade. Na vida pública entrei com ele, tenho orgulho de tê-lo e vou continuar tendo com o meu professor. Francisco Dornelles é uma reserva moral que esse país deixa de ter nesse momento. Presidente nacional do meu partido, presidente de honra daqui do Progressista do Rio de Janeiro, um homem público fenomenal. Uma semana antes dele se internar, me convocou lá na Fundação Getúlio Vargas e tive a honra de ter uma longa conversa com ele. Nós precisamos de homem público como ele, para que esse país tenha jeito, tenha honradez, tenha mais talento. Era um mineiro que chamava a atenção daqueles que estavam no executivo ou daqueles que o procuravam com talento. Era um educador legítimo. E espero que agora o governador atenda a nossa indicação, porque pedi para fazer uma homenagem ao nosso querido Francisco Dornelles, colocando o nome dele na UERJ Campos Vaz Lobo, que está em obra, foi por nossa indicação, para que tenhamos na faculdade UERJ, lá na nova unidade Vaz Lobo, uma homenagem a esse belo professor, esse belo homem público que deixa uma lição de vida. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até amanhã.